Aterramento para cerca elétrica rural. Se não for bem feito, a cerca terá sua potência reduzida. Utilize de 1 a 9 hastes de 2 metros cobreada ou galvanizada e uma distância de 3 a 4 metros uma da outra, fincada em solo úmido, de preferência perto de córregos ou lagoa. Quanto maior é a cerca ou solo seco, mais haste deve ser colocada. Em média, se usa uma haste para cada 1 joule. Depois de 9 hastes, é mais interessante usar uma cerca com aterramento auxiliar para maior potência no final da sua cerca. O cabo que se utiliza entre as hastes até o eletrificador pode ser um cabo de 2 a 4 milímetros. E a forma correta de estar colocando entre a haste e o conector de aterramento, que é esse conector aqui, é passando ele por trás da haste entre o conector e fazendo o aperto aqui por esse parafuso, tomando cuidado para que esse cabo não passe na frente do parafuso, pois na hora de apertar vai acabar cortando esse cabo. Uma dica bem legal aqui é a graxa cobreada. Para quem tem problemas de ferrugem, zinabre nas conexões de aterramento, é uma boa opção. Tá? Aumentando a condutividade elétrica dessa conexão, aumentando a vida útil e evitando a ferrugem e o zinabre. Como vai ser passado? É bem simples. Você vai pegar um pincel, passar na graxa e passar nesse conector aqui, formando uma película protetiva. Isso aumenta demais a vida útil dessas conexões para quem tem problema de ferrugem e zinabre por alguma salinidade do solo. Quantidade de haste é determinada pela potência do eletrificador, ou vem especificando no manual de cada eletrificador também. Aqui a gente observa, nesse exemplo, que esse eletrificador necessitou de 6 hastes. As hastes estão interligadas uma na outra e com aquele padrão de 3 a 4 metros, uma haste da outra. Muito importante também é o tamanho dessa haste, que tem que ser pelo menos 2 metros, para que ela alcance o subsolo, onde é mais úmido, onde você consegue distribuir melhor essa condutividade do solo, né? Onde você vai alcançar essa condutividade maior. Então não é ideal utilizar uma haste de 1 metro, 1,50 m. De preferência a haste de 2 metros a 2,40 m. Aqui um exemplo de uma cerca elétrica comum, a mais comum que a gente conhece. Ela é muito boa para quem tem solo úmido, um solo de boa condutividade, um solo barroso, e uma cerca que não seja muito extensa, que tenha um raio de ação muito grande. Ela é constituída de 3 hastes, 2, 4, 5, de acordo com a necessidade do seu eletrificador. E aí não precisa de fio positivo nem negativo, somente fio positivo. Quantidade de fio vai depender do tipo de animal que você também pretende cercar. É uma cerca bem fácil de ser feita. Aqui já é uma cerca para um solo de baixa condutividade, um solo seco, um solo arenoso, um solo pedregoso ou um solo cujo raio de ação é grande, é extensa, é uma cerca muito extensa. Aí, nesse caso, você vai utilizar uma média de 3 hastes, 5 até 9 hastes, de acordo com o seu eletrificador, e depois, de 500 em 500 metros, ou de 1 em 1 quilômetro, se coloca uma haste até o final da sua cerca. Isso aumenta muito o choque lá no final da cerca. Você vai distribuir por igualdade esse choque, pois se você não fizer isso, sempre no meio ou final da cerca você vai ter um choque fraco. Então necessita de fazer esse sistema para solos de baixa condutividade, solo seco, solo arenoso. Tipos de haste existente no mercado é a haste galvanizada, estilo cantoneira, e a haste cobreada, que é o que mais a gente encontra no mercado afora aí. Aqui é uma haste galvanizada, que a gente encontra também bastante, e ela aqui está no solo, né, com um cabo de aterramento interligando entre as outras hastes.
Uma dica bem interessante é você cavar um buraco de aproximadamente 30 centímetros, 30 a 40 centímetros, e encher ele com água para estar introduzindo mais facilmente a haste de aterramento. Para quem tem um solo mais duro, né, fica essa dica aí. Coloca a água, espera absorver para introduzir essa haste mais facilmente. Aqui a gente tem um exemplo de uma propriedade onde a gente tem um córrego passando aqui do lado, que foi ótimo para fazer esse aterramento. Aqui a gente tem uma cobertura de uma bomba de irrigação, uma bomba d'água, onde tem um espaço que coube o eletrificador. E aí esse aterramento foi colocado ao longo desse córrego aqui, proporcionando um ótimo aterramento, uma ótima condutividade desse solo aqui. Um exemplo que a gente pode dar aqui também, se fosse necessário, vamos supor que aqui não tivesse essa bomba de irrigação. Eu poderia colocar esse eletrificador aqui perto do curral, aqui dentro desse curral. Porém, eu teria que levar esse cabo de aterramento até perto desse córrego. Aqui daria uma distância de aproximadamente 50 a 60 metros. Não teria problema essa distância, pois a preferência é você estar escolhendo um local onde tenha boa condutividade desse solo, um local úmido, perto de córregos e lagoas. Se caso eu não tivesse esse córrego passando aqui, uma outra opção seria também estar colocando o aparelho aqui e espalhando esse aterramento aqui ao longo dessa cerca, pois esse solo aqui ele é irrigado, esse pastejo aqui ele é irrigado. Quando faz a irrigação, automaticamente vai molhar as hastes, melhorando muito a condutividade desse solo e do aterramento. Então são várias possibilidades que vocês podem ter de acordo de cada propriedade, né? Isso aqui é apenas um exemplo para que vocês tenham um entendimento de como está colocando o aterramento de vocês. Testando o aterramento. Depois de tudo feito, aqui a gente tem um exemplo, o eletrificador, a haste principal, a haste de aterramento principal do eletrificador. Vocês vão medir uma distância de aproximadamente 100 a 200 metros e vai fechar um curto nessa cerca, colocando uma cavadeira, uma haste de aterramento encostada nessa cerca e no solo. Ou melhor ainda, vocês introduzem uma haste de 30 centímetros no solo e amarram um fio e interliga nessa cerca, fechando um curto. Depois disso feito, vocês vão pegar o voltímetro digital, colocar a ponta positiva na haste de aterramento e a negativa 1 metro longe dessa haste. E observar a leitura. Essa leitura tem que ser igual ou menor do que 0,3 kV. Se der 0,00, ótimo, excelente. 0,1, bom, 0,2 também, até 0,3. Mais do que 0,4, aí você tem que melhorar seu aterramento. Tem que colocar mais haste de aterramento. E esse aqui é um equipamento que vai ficar para o próximo vídeo, que vai ajudar muito a vocês aí. Esse aqui é um voltímetro com LED indicador de aterramento e condutividade do solo. Tudo em um equipamento. Aqui vocês vão fazer a medição da tensão, da voltagem, e o LED para fazer a medição da condutividade do solo e o aterramento. Fica para o próximo vídeo e aguarda até lá. Obrigado, até lá.